Você tem dúvidas se você deve ser ou não cabeleireira? Hoje eu estou aqui para contar para você a minha história de como que eu virei cabeleireira e as coisas que depois disso aconteceram. E a minha missão é a mesma, desde que eu comecei esse desafio, que é trazer para você uma ideia, uma reflexão, uma conversa de gratidão, sabedoria e esperança. E como isso está tudo conectado. Bom, vamos lá. Se você está em dúvida entre ser cabeleireira ou não, eu hoje tenho a convicção de que você não está assistindo esse vídeo por um acaso e que até o final desse vídeo eu vou esclarecer muitas coisas para que você saia desse momento da sua vida de dúvida, porque a dúvida gera estagnação, porque a dúvida faz com que você não saia do lugar. E caso você entenda isso que eu vou falar para você, você pode alcançar as mesmas coisas que eu alcancei, porque eu também vi que pensar dessa forma fez com que hoje uma pessoa que trabalha comigo trilhasse e está trilhando esse caminho. Bom, vamos lá. Vou começar com o assunto de que existem coisas maravilhosas que acontecem durante o atendimento. Uma delas, que eu já mencionei em vídeos anteriores, é que eu tenho a oportunidade de conversar, de conhecer pessoas incríveis e ter conversas incríveis. E essas conversas, elas trazem para mim insights, elas trazem sabedoria que talvez outras profissões não permitam que isso aconteça, tá? Vamos começar pelo então que aconteceu desde ontem, de ontem para hoje. Acho que até essa semana eu mencionei que como a minha semana se divide entre trabalho administrativo, as coisas que eu faço mais em computador, criação de aula, entendimento da parte de marketing digital para eu alcançar você que está me assistindo agora, e a parte de atendimento. Hoje eu atendo 26 horas por semana como cabeleireira, e essas 26 horas são as 26 horas que trazem para mim atualmente a prosperidade, a possibilidade de viver experiências e bancar investimentos que eu não teria ou que a maior parte das pessoas não tem, tá? Então vamos lá. Conversando ontem com uma cliente muito querida, uma cliente barra amiga, né? Porque depois que ela sentou na minha cadeira, ela se tornou uma pessoa muito amiga e ela tem colaborado muito com a minha vida. E essa pessoa é a Andresa. André, te amo. Depois eu vou passar um vídeo pra você também, pra você assistir, como que você me gera insights poderosos. E assim, a gente tava falando sobre uma experiência que ela teve, de uma vivência, que fez com que ela entendesse uma coisa muito importante na vida dela sobre a gente resistir, a gente criar uma resistência, que resistir é criar uma força contrária às situações pelas quais a gente passa, que não são nossa escolha. Como, por exemplo, né, que aí eu vou juntar com a minha história agora. Quando eu percebi que eu tinha que ir para a parte técnica de fato, porque no começo do salão, meu pai designou para mim a tarefa administrativa. E eu me sentia bem, eu senti que era isso que eu queria fazer, tanto que a minha primeira faculdade foi em gestão empresarial. Só que essa situação, ela aconteceu da seguinte forma: no começo do salão faltou dinheiro, faltou harmonia, faltou entendimento, faltou maturidade para trabalhar em família, né? E com isso aconteceram muitos conflitos. E um deles que foi muito marcante foi quando a minha irmã, que supostamente tinha que ser a cabeleireira, tinha que fazer o corpo técnico, né?
a gente brigou feio, e ela tava cansada das brigas, ela tava cansada da falta de prosperidade que no momento a gente vivia. Isso foi lá em 2012. E ela decidiu ir embora para outro país. Eu fiquei tão chateada, tão revoltada com a situação, que a gente brigou feio. Só que ela já estava com a decisão dela tomada. E aí, quando ela chegou, falou que ela basicamente estava com a passagem comprada para ir morar no Japão, eu fiquei tão revoltada, a gente brigou e eu fui, né, eu fiz algo que eu me arrependo, né? Eu fui agressiva com ela, parti pra cima dela, brigar com ela, bater nela. Foi assim. E aí, meu pai teve que apartar a situação, foi uma coisa horrorosa. Só que aí eu lembro que eu subi as escadas, chorando, dobrei meus joelhos no chão e falei pra Deus que eu estava em desespero, me humilhei e falei pra Deus que eu não sabia o que fazer. E naquele momento de humilhação diante de Deus, né, assim como outras experiências que eu tive com Deus, eu recebi um calor assim que veio e me acalmou, me acolheu, me confortou. E até tá conversando antes com meu marido, elaborando isso que eu tô trazendo aqui pra você, de que nesse momento, né, foram alguns momentos da minha vida que eu senti a tal da paz que excede todo entendimento, porque eu estava num momento de desespero e de repente veio paz. E essa paz foi, ao longo do tempo, se traduzindo em muita clareza. E talvez você esteja vivendo esse momento de dúvida, né, de falta de entendimento do que você está fazendo da sua vida. E com a clareza nessa posterior a esse momento de desespero, foi depois disso que eu comecei a pesquisar sobre curso de cabeleireiro. Eu vi que não queria fazer um curso comum e que meu pai falava sobre que cabeleireiro tinha que ter bom senso. E o bom senso que eu encontrei tinha relação com visagismo. Foi assim que eu cheguei na faculdade, né, na IMB Morumbi no caso, na pesquisa, vendo que visagismo eu não conseguiria aprender, por exemplo, fazendo um curso com um grande nome da época, porque era muito caro, eu teria que pagar esse curso de alguma forma, eu não tinha esse dinheiro, e na faculdade eu vi que a grade me transformaria numa cabeleireira, porque tinha formação técnica lá também, mas que eu tinha a possibilidade de um financiamento, e foi assim que eu consegui fazer a faculdade, através de um financiamento, cujo meu fiador, na época que era meu noivo, né, o Vinícius, conseguiu permitir que eu financiasse a faculdade. Por que eu tô falando isso pra você, que tem a ver com a história dessa minha amiga? Quando a gente se percebe numa situação que parece que a gente não escolheu, como que a gente reage? Como você reage estando numa situação que você fala assim, nossa, de repente eu estou aqui, não foi isso que eu escolhi. E é justamente aí que eu quero falar. É esse momento, é essa situação onde você não escolheu, mas alguém com um plano muito maior e muito melhor do que o seu escolheu para você estar. E resistir a este momento é igual a você ser ingrato ou ser ingrata pelo hoje. Tomando, né, restaurando a história que eu contei para vocês, eu falei para vocês sobre os 7 valores que a gente tem aqui na empresa. O primeiro é gratidão pelo hoje. E gratidão pelo hoje foi um conceito trabalhado por mim, gratidão, e pelo hoje foi a partir do meu marido que ele trouxe, que ele tinha lido sobre gratidão pela circunstância.
E quando a gente desenvolve essa capacidade de olhar para o hoje, que é a circunstância que você está, e agradecer, olhar para aquilo com não aquela coisa falsa, mas uma coisa sincera, de que eu estou vivendo hoje o que eu vivo por um motivo, por um propósito maior do que a minha própria vontade, você quebra a resistência. Você deixa de resistir. E com a resistência vem a estagnação, vem o sofrimento e vem também pobreza. A pobreza de espírito, mas também a pobreza material. Naquele instante que eu decidi, que eu falei, eu vou fazer essa faculdade, porque foi um caminho que se abriu que eu nunca tinha imaginado na minha vida, que me fez estar aqui hoje. Porque dali eu fiz pós-graduação, dei aula, participei de congresso, viajei. Eu nunca tinha imaginado que como cabeleireira eu poderia estudar tanto, poderia ser matricologista ao ponto de... Eu lembro de estar no Congresso Mundial de Pesquisa de Cabelo, que é um congresso médico, em inglês, e eu pensar assim, o que eu, cabeleireira, estou fazendo aqui? E eu não me senti menos, eu senti que eu estava lá por um motivo, que eu tinha que ver, enxergar aquilo, para transformar aquilo em alguma coisa que eu não sabia o que era, né? E aí a resistência, voltando para essa questão da resistência, quando você resiste àquilo que está na sua frente, aquilo que você não escolheu, você cria todos esses bloqueios. Mas aí tem que vir a sabedoria de você entender que se você está vivendo aquilo, algo precisa ser aprendido. E eu vejo muita gente com resistência a essa profissão. Eu resisti, a gente abriu aqui no final de 2009 para 2012, estou falando de 3 anos resistindo. Isso tem uma conexão também com pessoas que trabalham até no podcast da Dani Venâncio falando sobre o filho dela estar no negócio, mas talvez ficar pensando que ele poderia fazer alguma outra coisa. Eu também passei por isso. Eu ficava pensando, quando eu poderia fazer outra coisa, eu não poderia estar seguindo o meu caminho. Mas Deus coloca as coisas na ordem perfeita. Ele coloca a gente no momento que a gente precisa viver. E a partir desse instante que você entende que eu estou aqui por um motivo, eu preciso fazer o que eu preciso aprender para ir para a próxima fase, né? Não é aquela coisa, eu vou aprender para deixar de ser. Eu vou aprender não porque eu não aceito essa condição, não aceito essa situação. Quando você entende isso, você começa a entrar no ritmo da fluidez. Entender essa história me fez lembrar do momento que eu virei para o Fagner, que trabalha aqui comigo também, que hoje é um grande parceiro, que é uma pessoa assim que eu admiro muito, que eu virei para ele e para uma outra moça que entrou no mesmo instante que ele, praticamente, né? Um mês de diferença. Eu virei para os dois e falei assim: no dia que vocês abraçarem a profissão, vocês vão entender o que eu estou falando. Ou não. Dessas duas pessoas que ouviram o meu conselho no mesmo instante, ele foi a pessoa que abraçou. A outra moça está seguindo a vida dela e está tudo bem com isso. Se você está ouvindo essa conversa e você decidir ir para um outro caminho, está tudo bem com isso. Mas se você entender que esse caminho você pode abraçar e entregar o seu melhor, que aí faz a conexão com outro valor aqui da Kim O'Hare, servir com o seu melhor. Quando você serve um propósito com o seu melhor, você entra numa outra frequência, você entra numa outra fluidez de vida, que foi justamente o que essa minha amiga percebeu recentemente. Ela estava resistindo
né, ao fato dela ter largado, né, no caso ela largou a profissão dela, trabalhava na área da saúde, era professora, para Deus colocar ela no lugar de administrar, de cuidar do negócio com o marido, né? E ela ficou resistiu, até recentemente ela ter esse entendimento. E por que eu tô te falando isso? Porque esse caminho, esse momento de virada, essa chave, esse entendimento, essa abertura de coração, essa mudança de postura me fez viver a vida que eu vivo hoje. Que vida é essa, Luma, que você vive hoje? Se você entender assim, se você olhar para mesmo a questão assim muito básica, que é classe social, né? Se você pegar lá, digita aí, procura as classes sociais no Brasil, divisão de renda, né? Até que renda que é classe A, B, C, D. Quando você entende e que isso é uma pirâmide, né? São menos pessoas que estão lá em cima. Quando a gente começou essa jornada, a gente estava lá embaixo. A gente era uma classe média pobre, né? Baixa. Era mais para classe baixa. E nessa minha jornada, eu fui ascendendo, eu fui subindo, ao ponto de hoje eu virar para você e falar assim, gente, tô aqui, tô na classe que inclusive é a classe dos clientes que eu atendo, pela profissão de cabeleireira. Deus foi transformando tanta coisa ao longo desses anos que eu recentemente falei para minha irmã, falei assim, 10 anos atrás, a gente olhar a nossa vida 10 anos atrás, a pobreza de espírito, a pobreza material, a pobreza de relacionamentos que a gente tinha entre a gente era pobre, a gente não entendia um ao outro, a gente estava interferindo na vida um do outro. E como isso foi sendo transformado? Por quê? Porque hoje eu entendo que eu não tive resistência, não fiquei resistindo a fazer o que eu precisava fazer. Tem uma seguidora que eu li, né, a história dela. Eu espero sinceramente que ela esteja me vendo. Ela falou que o esposo dela é barbeiro, ela é cabeleireira, eles têm um salão, um negócio em si, e nem ela nem ele ama o negócio, nem ela nem ele tem essa vitalidade, esse vigor para fazer o negócio virar. E o que eu digo para você é resistência. Você está resistindo a estar no lugar que você está e não está construindo o entendimento, a aprendizagem, o comportamento, a inteligência que você precisa construir para você ir para uma próxima fase. E essa próxima fase pode ou não ser manter-se nesse caminho. Mas tem uma coisa interessante que eu vejo com a profissão de cabeleireira, que assim, até lembrei de um caso agora, verdade. Ano passado eu fui fazer uma vivência, um workshop, e esse cara, ele era cabeleireiro, resolveu fazer faculdade de psicologia, começou a atender como psicólogo, mas ele não conseguiu deixar de ser cabeleireiro. Por que ele não conseguiu? Porque cabeleireiro é uma profissão próspera. Porque ser cabeleireiro é uma profissão que dá realização pra gente. E você pode ser outras coisas, assim como eu sou outras coisas. Eu sou gestora, eu sou professora. Eu consigo exercer outras atividades, outras funções, outros papéis que a profissão de cabeleireiro não necessariamente me expressa 100%. Tá tudo bem com isso. Só que é isso que eu tô querendo que abra a tua cabeça. É a profissão de cabeleireira que me fez acessar esse desenvolvimento, poder fazer essas outras coisas, estar com pessoas diferentes, até mesmo do meu meio. Mas hoje o meu meio é muito rico, é muito cheio de conversas incríveis, de aprendizagem, de realização.
Então, o que eu digo pra você que tá na dúvida se você deve ou não ser cabeleireira, ou você decide abraçar, se você já está trabalhando numa situação, num salão, se você já começou na área, você olha pra isso e fala: eu vou ser a melhor que eu posso ser. Se eu vou continuar sendo daqui a 10 anos é outra história. Se você é uma aspirante, tá na dúvida sobre ser cabeleireira, eu te digo que sim, porque é um desejo, é uma coisa que foi plantada pra você, e não tem essa coincidência de você estar me assistindo até agora. Mas preste muita atenção, porque resistir como se você fosse 100% capaz de escolher algo melhor do que o momento que você está vivendo, do que essa profissão que você está já inserida, ou que você tem um desejo de assumir, né, de fazer. O resistir é você gerar muito sofrimento para sua vida. E eu não tô falando que você não vai ter dor, tá? Não tô falando que você não vai ter dor. Tô aqui com a cara já cansadinha, trabalhei pra caramba. 10 horas de atendimento, muitas pessoas felizes, ó, dinheirinho, ó, no bolso. E fiquei horas em pé, sim. Mas eu te pergunto, que profissão que não tem dor? Qual é a profissão que não tem ônus e bônus? Você consegue enxergar um futuro melhor se não é esse que eu tô falando, que é o que eu conheço dessa profissão? Consegue? Show de bola. As coisas estão fluindo para você ir para outro caminho? Show de bola. Vai. Agora, se você percebe que os outros caminhos que estão travados, que não estão deixando você sair disso, assume. Seja a melhor. Seja o melhor profissional que você pode ser. Porque aí você começa a falar assim: se eu quero ser a melhor, eu vou investir. Quanto mais você investe, mais retorno você tem. Porque o caminho está aberto, está fluido. Eu queria falar na conversa de hoje sobre fluidez. Porque essa fluidez, ela veio com a conversa com essa minha amiga, depois com outra cliente. Hoje, né, com uma outra cliente que está vivendo uma situação completamente diferente da minha, né? E no caso que ela ficou viúva, ela teve que assumir o trabalho do marido, e ela percebeu que nesse último ano ela ficou resistindo àquilo, porque era o serviço que ele fazia, não é o serviço que ela faz. E ela está na situação de fazer aquilo. Então, enquanto ela resiste estar na situação, ela está em sofrimento. Então, pare e observa na sua vida se você está resistindo e você mesma gerando sofrimento. Dor você vai ter, mas eu tenho aprendido que a dor, ela pode ser vivida com prazer. A dor pode ser percebida como um indicador de crescimento, de que coisas boas estão vindo. O sofrimento não. Sofrimento, agonia, isso aí. Aí é uma escolha de não aprender. É uma escolha de você resistir. Criar resistência àquele caminho que está se abrindo para você. Você fala: não quero ir, não quero ir, não quero ir. Então, para resumir, para fechar aqui essa conversa, reflete, pede ajuda para Deus, fala com Deus se esse é ou não o caminho que você deve fluir, beleza? Fez sentido essa conversa para você? Comenta o que eu quero saber, curta para interagir e compartilha com quem você percebe está resistindo e criando sofrimento, ao invés de servir com o melhor, ser grata pelo hoje e encontrar uma solução para isso, com foco na solução, beleza? Te vejo amanhã no próximo vídeo desse desafio de 365 dias.